Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa live promovida pelo Senac São Paulo. Já que no último dia 9 nós comemoramos o Dia do Hoteleiro, nós aproveitamos para homenagear todos os profissionais que atuam desenvolvendo a hospitalidade nas mais diversas áreas de serviço com esta série de lives que colocam a hospitalidade em perspectiva. Eu sou Márcia Kemi Baltieri, professora e coordenadora dos cursos de graduação em Tecnologia em Hotelaria e pós-graduação em Meios de Hospedagem do Centro Universitário Senac de Águas de São Pedro. Há mais de 30 anos, nossos cursos formam profissionais para atuarem não apenas em meios de hospedagem, mas em qualquer área em que seja necessário desenvolver a hospitalidade. E dando sequência às discussões sobre esse tema, vamos trazer hoje mais uma temática relevante, sobre o papel da liderança feminina. E para discutir essa temática, temos a honra de contar com a presença de uma profissional extremamente atuante na área de turismo. Ela é professora e pesquisadora da USP na área de turismo e, entre outras atividades, é também presidente do Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo e fundadora do movimento Mulheres do Turismo em Rede. Mariana Aldrigue, seja muito bem-vinda. Que alegria estar aqui com vocês, Márcia, com todo mundo que está nos assistindo e também acenando para o futuro quem nos assistir depois gravado. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos por sua presença. E para começar essa discussão, como é hoje a presença da liderança feminina no setor de serviços e hospitalidade, Mariana? Márcia, essa pergunta tem sido feita constantemente e é curioso que quem me faz a pergunta sempre são mulheres, né? Raras vezes a gente vê essa pergunta em ambientes onde haja homens, mas quero aqui aproveitar e cumprimentar o Claudemir, nosso representante masculino, fazendo a tradução para Libras. Um abraço para o Claudemir. A liderança feminina, ela até existe, mas ela não aparece. E a gente tem tentado, mapear, não só no Brasil, mas no mundo todo, quais são as razões para além da questão tradicional, que é a vinculação com o trabalho doméstico, ou o fato de que mulheres por muito tempo se dedicaram a ficar em casa. E tem um monte de razões, né, acho que cada uma das mulheres que está me assistindo, se fizer uma lista, vai dizer que preferiu ficar com os filhos ou atrasou a própria formação por questões familiares, às vezes lá atrás, porque há uma competição exagerada em ambientes onde você tem muita gente na empresa disputando cargos de liderança, porque muitas mulheres, às vezes, antecipam o volume de trabalho que pode vir e prefere ficar numa posição onde haja tempo para cuidar dos filhos. Então, tem uma série de questões. Mas eu me atrevo, e agradeço a liberdade para poder manifestar aqui nessa live, a dizer que a gente tem no turismo brasileiro um certo conservadorismo e um apego ao papel de líder, líder de qualquer coisa, apego a líder de associação, a presidente de conselho, a coordenador de curso, a diretor de área, e meio que parece que há um combinado, ainda que não escrito, que é melhor não deixar as mulheres ocuparem esse espaço. É um apego ao poder, né, Mariana? Parece que existem uma série de. Parece não, existem uma série de estereótipos que são associados ao masculino, como, por exemplo, o individualismo, a lógica, a racionalidade, força. Enquanto, por outro lado, no que diz respeito às mulheres, as características associadas são intuição, vulnerabilidade, até mesmo a questão que é tão importante para a área de hospitalidade, que é o caso do acolhimento e da empatia, são listadas como se fossem características femininas, né? E, no E entanto, negativas, né? E é negativas para a liderança. exato. Exatamente. Teve um trabalho, eu acho que foi no meio de 2018, de uma colega minha chamada Camila Ruppert, e ela trabalhava para marcas, especialmente marcas de alimentos. Isso todo mundo deve lembrar, não estou fazendo a propaganda do alimento, mas um leite em pó chamado Molico, que por muito tempo era consumido principalmente por mulheres, porque era um leite vinculado a emagrecimento, ele era desnatado, enfim. E todo o trabalho que a Camila fez foi tentar reposicionar essa marca e aprofundou conceitos de valores do feminino. Então, veja, não são valores feministas e não são valores
de mulheres, é valor do feminino. Você que tem uma herança oriental deve entender muito melhor que eu a questão do yin e yang, né, de equilíbrios. Então, para que as coisas estejam equilibradas, eu tenho que ter os dois valores, o masculino e o feminino. E sim, a hospitalidade, ela nasce pautada em valores femininos, mas na questão da condução dos negócios e da expansão dos negócios, de repente fez-se uma virada para o masculino. Então, para a questão financeira, para o reposicionamento, ampliação de mercados. Mas isso só funciona se for equilibrado, não dá para ser desequilibrado. E eu gostei muito quando Camila, então, fez essa palestra. Gente, vocês estão vendo minha gatinha, ela é sempre coadjuvante das lives, né? E aqui a gente não afasta os animais. Mas Camila dizia que se eu, como homem, reconhecer em mim os valores do feminino, posso talvez ampliar minha capacidade de ser um líder mais acolhedor. E não é acolhedor no sentido de abraçar, oferecer o lenço de papel porque a mulher teve uma crise de choro, não é nesse nível de estereótipo. É, por exemplo, na compreensão de jornadas de trabalho diferenciados, de horários de entrada que podem combinar com o horário em que você pode deixar as crianças na escola, no momento pré-pandemia, se Deus quiser, pós-pandemia. É entender, por exemplo, que talvez seja possível ter um espaço de cuidado de crianças dentro da empresa. Quando a gente pensa em hotéis que têm área de recreação, seria perfeitamente possível, né, adaptar esse tipo de coisa. E pensar também que, aí, já trazendo a pandemia para a discussão, muitos pais, especialmente os mais jovens, agora já entendem a importância de dividir responsabilidades. Imagina que coisa mais legal uma empresa, especialmente de hotelaria, mas de hospitalidade de maneira geral, tendo banheiro com possibilidade de troca de roupa masculino e feminino para criança, né, com aparador, tendo áreas em que o convívio das famílias, especialmente as famílias diversas, possa acontecer. Então, eu fiquei muito inspirada por esse trabalho que Camila fez, esse reposicionamento de marca, que era tirar quase um rótulo rosa. Ele nunca foi rosa, mas ele era muito identificado com mulheres e trazer para a neutralidade do equilíbrio. Não queria soar muito nova era, muito zen, mas é que quando a gente pensa em equilíbrio, o equilíbrio dá espaço para as diferenças. E as diferenças, na verdade, elas são fundamentais, né, para garantir uma sociedade mais justa. No entanto, historicamente, como você estava comentando, parece que se criou uma hierarquia na qual os homens estão acima das mulheres, né? E em termos de números que a gente tem, você tem um levantamento exato de quanto que a gente tem em termos de participação das mulheres no segmento da hospitalidade e como que a liderança se aplica dentro dessa participação? Exato, eu não tenho, porque a gente. Então, vou me permitir dar um passinho atrás. E você me apresentou como uma das fundadoras, né, do movimento Mulheres do Turismo em Rede. Então, o que aconteceu? Eu vou contar essa historinha para vocês. Existe uma organização em Londres chamada Women in Travel, que nasceu da ideia da Alessandra Alonso, a fundadora. Ela estava muito tocada com a questão dos migrantes que vinham, especialmente da Síria, mas do norte da África, e de como aquilo no Reino Unido estava muito opressor. E ela imaginou que eram pessoas com conhecimento da área de gastronomia, com formação superior, com experiência em hospitalidade, muitas vezes, e que estavam sendo humilhados, principalmente naquele país. E aí ela monta um programa de mentoria e de acolhimento para ajudar as empresas a trazer essas funcionárias para dentro, seja atendendo cotas, seja por programas, né, que muitos deles têm ações na bolsa que precisam dessa diversidade, mas enfim, ela, independentemente do que era a questão legal ou de marketing, ela foi pelo lado do acolhimento. E fez esse trabalho por alguns anos, formalizou uma parceria com a WTM, que é um portfólio grande de feiras, e quando pôde, trouxe para o Brasil, WTM Latinoamérica 2019, a gente fez um evento, Women in Travel Latinoamérica, foi março do ano passado.
minha expectativa, eu era apenas vamos dizer assim, as mãos da Alessandra no Brasil. Eu fiz os convites, trouxe as pessoas e a gente imaginava que teria 50 pessoas na audiência. Nós tivemos pouco mais de 200, ou seja, 4 vezes mais. A maioria mulheres, mas havia homens também, e a repercussão foi muito forte. A gente via no olhar das pessoas, tinha vários colegas do Senac na audiência, um não era nem uma ansiedade, mas era um momento de: "Puxa vida, é possível falar sobre o tema num evento que é da área mais diversa que a gente conhece, absolutamente dominado por lideranças masculinas". Então, se os homens e aqui entendam, amo homens, mas, quando eles estão responsáveis por curadoria, eles sequer enxergam que a lista de palestrantes ou de palestras está não diversa, que ela está estaticamente homem, branco, cis, né? Então, naquele momento a gente viu esse espaço, essa ansiedade manifestada. Eu, Ana Clévia Guerreiro e a Mariane Costa, a gente pensou, podemos fazer alguma coisa, mas acredito que, como todas as mulheres que estão nos assistindo, Márcia, a gente não deu conta. Era um ano corrido, 2019 estava já um ano muito interessante para o turismo brasileiro, com muita demanda, muita programação de viagem, eventos acontecendo, e a gente engavetou temporariamente o sonho. Começa a pandemia em 2020, todo mundo louco trabalhando, se adaptando para a questão remota, e chega uma notícia que eu até coloquei numa apresentação rapidinha que eu vou compartilhar com vocês, que foi o aumento exacerbado da violência contra as mulheres. Violência doméstica, violência psicológica e todas as outras que a gente viu nos noticiários. E a gente se ligou, meio que momentaneamente, assim, bateu e falou: agora a gente precisa fazer alguma coisa. E uma das coisas que nos motivou também é algo que talvez o Senac já esteja percebendo pelo índice de matrículas, que é a retomada, ainda que lenta, vai priorizar os homens no Brasil, né? É algo tão, você fala, não é possível, a gente já avançou, mas isso já está dado, né? Está colocado porque numa família em que homem e mulher, pensando numa família padrão, estão desempregados, quem tem mais tempo para se recolocar, mais tempo ou socialmente mais tempo, é o homem primeiro, a mulher vai ficar com os afazeres de casa, né? E aí a gente ficou realmente tomada, e vamos tentar colocar a rede funcionando. Ela ainda está nos seus primeiros passos, é um movimento absolutamente digital por enquanto, com o objetivo de engajar mulheres no Brasil inteiro para que elas possam ser ouvidas. Então, eu não posso nem te dizer assim o que o movimento quer hoje. Quero espaço, conseguir falar, como aqui, por exemplo, conseguir emplacar notícias. E para isso, então a gente fez alguns questionários, vocês responderam, a maioria dos nossos alunos também respondeu, a gente conseguiu representantes de todos os estados brasileiros respondendo, e com isso, achou que a constatação maior foi, como já dá para ver, né? Os cursos são procurados mais por mulheres, ainda que historicamente isso tenha diminuído a diferença. Eu sou de uma época, eu entrei na faculdade nos anos 90, então era praticamente 80% mulheres, 20% homens. Agora a gente já tem 60% mulheres, 40% homens. E quero fazer só uma ressalvinha aqui que eu acho muito gostoso. Eu tenho vários alunos que não querem se identificar nem como homens ou como mulheres, eles preferem ser gender neutral, né? Gênero neutro, e eu acho isso tão legal. Eu acho mais legal porque me ensina muita coisa, me ensina a sair de um lugar padronizado. Mas, enfim, 60-40, e quase todas as mulheres que a gente entrevista entram no mercado, conseguem desenvolver sua carreira, mas ela vai até uma estagnação que tende a ser num nível gerencial ou pré-gerencial. Aquelas que, porventura, se cansam dessa lógica e vão se aventurar no empreendedorismo, essas sim, aí já seguem até o posto de diretores, fundadores, enfim, mas
relatam uma imensa dificuldade, pensando 2019 e o início de 2020, de serem competitivas para receber financiamento. Então, olha que louco, você rompe a barreira do emprego, você passa a ser empreendedor, então abre um restaurante, uma pousada, uma agência, enfim, mas naqueles espaços de pleitear financiamento, de conseguir crédito em banco, as mulheres são preteridas. Não é uma regra, não são todas as mulheres, mas quando a gente olha para uma massa de números, a maioria dos preteridos é mulher. E aí, pode falar, desculpa, estou falando que nem uma louca. Não, imagina, Mariana, era uma questão, porque assim, existe algum estudo que nos permita identificar quais são as causas efetivas, além de uma questão que nos leva a imaginar que seja um estigma, né, de que a mulher talvez fosse menos capacitada? Existem vários estudos, nenhum que eu tenha feito que eu possa te dizer, olha, Márcia, é isso aqui. Eu vou pedir licença para você para começar a projetar a minha apresentação. Não vai responder exatamente essa pergunta, mas talvez a gente consiga esclarecer alguns aspectos aqui. Então, eu temporariamente saio de cena para dar espaço aqui para a apresentação. Márcia, só me confirma se você está tá vendo a apresentação. Ela está aparecendo? Sim, está. Perfeito. Então, pronto. Esse é o nome, né, da nossa conversa, o papel da liderança feminina. E, peraí, eu não consigo conseguir. Gente, vocês têm que desculpar, a pessoa já está dominada pela tecnologia e não o contrário, né? Aqui é por onde eu quis trilhar esta minha apresentação, então as perguntas que você está me fazendo, como e onde nós estamos e como se deu essa inversão, né, ao longo do tempo. Por que uma inversão? Porque se todos conseguirmos fazer um retorno ao turismo brasileiro, a maioria das agências de viagem era de mulheres, né? A maioria dos cargos de diretor de turismo em secretarias públicas eram de mulheres. A gente teve muita ação de mulher na estruturação até da pesquisa do turismo, mas os nomes que a gente lembra são dos homens. Então, eu fui aluna do curso de turismo da ECA na USP, eu tinha 3 professores homens e 17 professoras mulheres. A gente só ouve falar basicamente de um professor homem e uma outra professora mulher que já está aposentada. Então, é muito curioso porque a gente, até inconscientemente, repete alguns modelos. E eu gostaria de ter a resposta, mas infelizmente não tem. Então, o que eu coloquei para você, né? Mulheres são maioria no turismo e na hospitalidade, isso é no mundo, tá? Na América Latina, a taxa de proporção é 65-35, no Brasil é 60-40, isso é mercado de trabalho como um todo, não na liderança. Mas tem uma imagem muito consistente para vocês, que é quem acompanha as notícias do turismo e da hospitalidade, vão se lembrar que o grande nome da hotelaria brasileira, mulher, é a senhora Chieko Aoki, mas aí a gente fica tentando qual é o segundo? Quem que vem? E desaparecem. E, de maneira geral, entre os líderes, a gente só lembra da Magda Nassar. Né? Ministras do turismo, a gente teve principalmente homens, já são 17 ou 18 ministros no total, desde a criação em 2003. A única mulher foi a Marta Suplicy, mas é claro, a carreira política dela não a identifica com o turismo, foi uma concessão feita naquele momento. A pasta, né? Ela ia para a cultura, depois ela foi para o turismo, depois ela volta para a cultura. Secretárias de turismo, no momento, a gente só tem uma, que é a do estado do Rio Grande do Norte, e aí a gente tem que ver agora, a partir do ano que vem, como acontecem mudanças nas prefeituras, e isso leva a mudanças, eventualmente, nas distribuições estaduais, se a gente vai ter mais. Mas veja que, sem pesquisa com números, mas com ilustração, você lembra de muito poucas, né? Tem uma foto, Márcia, acho que são os
Eu não lembro se são os chefes de governo europeus, enfim, eles brincaram e fizeram assim: "Vou tirar todas as mulheres, você quase não percebe diferença. Aí vou tirar todos os homens, fica a rainha Elizabeth e uma outra, que é a Angela Merkel, só, mais ninguém". Então, se a gente só for por aí, por esses elementos visuais, já dá para ver que a gente está num ambiente, pelo menos de liderança, dominado por homens. E só queria reforçar, eu não estou dizendo que não existem, elas não aparecem, tá? Elas não, ou não são convidadas a darem a sua opinião, ou elas não preferem dedicar esse tempo a disputar um espaço que pode não valer a pena na lógica da sua profissão naquele momento. Da pesquisa que Mulheres do Turismo em Rede fez, a gente conseguiu, em um mês de coleta de dados, 1.522, mais ou menos, profissionais que responderam o nosso questionário, todas com vinculação ao turismo e hospitalidade. Então, eu tenho 68% com ensino superior ou pós-lato sensu. Eu tenho só 3% com ensino médio incompleto. Todas as outras ou é superior incompleto, superior completo, pós-graduação, mestrado, doutorado. A qualificação, pelo menos na rede que a gente formou. Ah, a gente não quer pessoa desqualificada? O contrário, a gente não conseguiu chegar nas pessoas, mas a gente quer todas as qualificações representadas. Porém, 52% tem renda entre 2 e 10 salários mínimos, né? 10 salários mínimos, claro que coloca a gente no extrato superior de renda do Brasil, mas para quem tem a formação superior ou após, ainda é um salário baixo. E se a gente pensar onde a pessoa mora. Claro que isso ainda é mais estratificado, a concentração grande de renda mesmo está em torno de 3 a 4 salários mínimos, que dá mais ou menos 3.500, 4.000 reais, isso bruto, né? E pensar que muitas dessas mulheres têm que sustentar os seus filhos, pagar uma série de despesas, então não necessariamente elas são casadas e dividem as despesas com uma outra pessoa. Só aqui já dá para a gente ter uma dimensão que há sim, e isso a ONU mapeou, o IBGE sempre lança institutos ligados à defesa dos direitos da mulher no Brasil, como além do Universo, me foge o nome agora, mas daqui a pouco eu recupero isso, eles colocam que a mulher sempre ganha, no mínimo, 30% menos que o homem, com a mesma carga de trabalho na mesma função, né? Como média, lembrando que a gente está falando de médias. E aqui eu trouxe essa informação que nos assustou e que foi o que de fato deu o começo do movimento, porque há essa medição de aumento da violência doméstica, mas se todos que estiverem aqui nos assistindo procurarem as notícias, vocês vão ver que as notícias são de redução das denúncias, né? Um pequeno aumento de feminicídios, mas uma série de análises que justificam essa redução de denúncias. Por quê? Confinamento, você está dentro do mesmo espaço do seu potencial agressor e você pode estar se colocando mais em risco. Com isso, cai a produtividade, né? A gente, vários casos, mas acho que o mais emblemático é quando você tem uma live, uma reunião de empresa, e a sua colega de trabalho diz que não pode ligar a câmera hoje, tem algum problema, não está funcionando. Normalmente é porque ela passou a noite chorando, ou está machucada, ou não pode mostrar as circunstâncias em que ela está. Então a gente não tem que aprender também a ler os números pelas suas diversas camadas. E esta violência pode também não ser física, mas ser uma violência emocional que vai talvez responder a sua pergunta, que eu estou levando meia hora e não estou te enrolando, mas que é: se eu tenho alguém próximo diminuindo a minha autoestima, dizendo que eu não sirvo para nada, que eu faço tudo errado, que eu não deveria trabalhar, que as coisas não seguem bem, isso pode ir se cristalizando, se enraizando, e eu trago isso para a realidade do trabalho. Então,
pode ser uma das grandes razões que a gente não consegue mapear, não consegue ter resposta, que é uma fragilização ou uma questão de autoestima comprometida. Você queria me fazer uma pergunta? E, na verdade, é um comentário, Mariana. Levando em consideração esse aspecto de cristalização, né, de uma situação que parece sem saída, tá? A gente também tinha que levar em consideração que, muitas vezes, a mulher se coloca numa posição em que ela, se você pergunta para um homem por que ele é bem-sucedido, ele vai dizer que porque ele é bom, porque ele é o máximo, né? Agora, quando você pergunta para uma mulher qual a razão do sucesso dela, muitas vezes ela vai dizer, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, porque houve uma situação que me permitiu, né? Se Uhum. abriu uma oportunidade e eu consegui mostrar o meu talento. Quase numa posição subalterna, sabe? Como se você não tivesse o direito de você também ser o máximo. Sim. Talvez, e não talvez, eu creio que as mulheres também, elas acabam disseminando essa cultura, né? Porque, afinal de contas, se nós temos essa sensação de que nós estamos culpadas porque não estamos cuidando dos nossos filhos, porque não estamos dando conta da nossa casa, né? E, ao mesmo tempo, nos obrigando a entregar e ter o mesmo desempenho, porque nós somos capazes de fazer isso, entregar o mesmo desempenho que um homem. Só que eles não têm, provavelmente, a mesma cobrança que nós temos, Não, com certeza não. né? E aí são relatos, né, Márcia? Aí eu preciso só não falar, eu não tenho os dados, eu não tenho números, isso são só relatos e citações que a gente vai coletando. Você tem um espírito de corpo que é desenvolvido desde cedo no menino, no garoto, e acho que tem a ver muito também com prática esportiva, é sempre time, né? É sempre coletiva, é sempre uma conquista coletiva. E no caso das meninas, a gente tem primeiro um afastamento das hard sciences, né? Da matemática, da engenharia, do pensamento lógico, tem a ver com estimulação cerebral de infância. Daí tem a ver com papel dentro da família, coisa de não faz barulho, não corre, não grita, não se manifesta, não se expanda, né? É, a lógica de muita violência direcionada à mulher em muitos discursos que a gente vê em filmes, até em desenhos, enfim. E com isso eu tentei simplificar aqui nessa tela de dificuldades, porque três coisas chamam muito atenção. Para mim, que vivo num ambiente tanto da universidade quanto de conselho de turismo, onde são sempre ideias e fortes pontos de vista, essa lógica do mansplaining. Perdão, gente, não achei uma tradução adequada, mas é quando uma mulher competente, experiente, faz uma fala sobre o que é, não apenas a opinião dela, mas a experiência dela, e um homem vai virar e dizer não, nada disso, e repete exatamente o que ela disse. Né? Então, tem as sucessivas interrupções. Acho que o exemplo mais recente que a gente teve não tinha necessariamente uma relação desequilibrada, mas foi o debate entre os vice-presidentes nos Estados Unidos, né? O Mike Pence e a Kamala Harris, e ela muito treinada para não responder, né? Apenas olhando para ele dizendo, let me finish, né? Deixe-me terminar. Assim que eu concluir meu pensamento, o senhor pode falar. Então, que é algo que a gente às vezes internaliza, a pessoa fala mais alto e a gente silencia. Muito do que a gente vê, aí não é exclusivo da hospitalidade, mas da experiência que eu tive em hospitalidade dava para ver, é que porque a pessoa fala mais alto parece que ela tem razão, e isso não é verdade. Mas a gente tem essa situação do mansplaining. Eu tentei ilustrar aqui a lógica da sobrecarga, né? Eu converso muito com a Trícia Neves, eu não sei se vocês a conhecem, mas eu adoraria que conhecessem. E a Trícia é uma querida, e ela me disse uma vez que foi muito difícil olhar para o espelho e reconhecer que a gente tinha escolhido até o jeito de se vestir mais masculinizado. Então, a gente usava terninhos, a gente ampliava a carga de trabalho, a gente adiou planos de maternidade ou de casamento, porque problema de quem não conseguisse acompanhar, que não havia isso de machismo estrutural, que a gente era, sabe, a gente podia ir para frente, até que aí eu falei assim, não, eu posso perfeitamente, palavras dela, eu só concordo, né, mas a gente pode sim
manter os nossos planos, sermos e mantermos o jeito de vestir, a nossa preocupação com imagem. Eu brinco que agora, em tempos de Zoom, todo mundo está vendo aonde dá para fazer, né, um preenchimento ou alguma coisa, não está bom, o cabelo e tal. E é super ok a vaidade, nenhum problema, né? Faz parte do que é a gente, e isso, para ir mais além, isso movimenta um mercado milionário, então a gente também precisa se apropriar dessa questão. A hospitalidade é vinculada ao bem-estar, né, e tudo que dela deriva, então a gente tem que levar isso em conta, mas esse aspecto da sobrecarga é algo que nos incomoda e que não está no horizonte a divisão equitativa de tarefas e de preocupações, mas quem sabe, pelo menos iluminando essa questão, a gente possa ver que ela de fato existe e que a gente tem alternativas para lidar com ela. Mas aqui o que você falou agora, Má, que é a síndrome do impostor, né? Especialmente as mulheres que tiveram condições de estudar, de trocar com pares em diferentes áreas, elas se sentem enganando alguém. Porque como é possível que uma mulher chegue tão longe? Como é possível que eu tenha chegado aqui, e aí você me perdoa os termos, sem ter feito sexo com o chefe, ou seduzido alguém, ou usado uma saia curta? Então, além de tudo, entre mulheres a gente se deprecia, né? A gente não é capaz de reconhecer a competência, o empenho, o esforço e o merecimento. Consultórios de. Opa! Consultórios de psicologia, né, conversando com alguns psicólogos, eles deixam muito claro, a lógica da síndrome do impostor é muito comum entre mulheres. Né? Eu não sou digna do posto que eu ocupo. Eles não descobriram que eu sou uma fraude. E é tão raro em homens, e é tão curioso isso, porque assim, às vezes eles são extremamente incompetentes. Eu tomo pelos nossos líderes públicos, né, em todas as esferas do governo. Mas você vê que é de uma incompetência, mas a pessoa acredita mesmo que ela é boa, que ela está fazendo ali uma super diferença. Então a gente precisava só aí ajustar as diferenças. Pode Um falar. comentário, Mariana, da Andréia. A Andréia, ela coloca: por que é tão difícil uma outra mulher da equipe aceitar a liderança de uma mulher, né? Principalmente quando a liderança vem junto com alguém que entrou junto com você na empresa, né? E por que se fala tanto em sororidade, empatia, e as mulheres praticam muito pouco? Acho que quando se busca uma posição de liderança, muitas vezes a mulher se sente na obrigação de agir como homem, né? Então, no sentido da agressividade, da falta de empatia, de focar somente no seu próprio ego, onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer. Então, eu realmente não entendo, mas eu percebo que muitas mulheres agem dessa forma. Então, há algumas pesquisadoras que falam que parte do machismo está nas mulheres, né? E que a gente consegue criar uma cisão em termos de pensamento e racionalização, que é: eu, enquanto mulher, mereço A, B e C, mas eu não farei A, B e C para o meu par mulher, né? É ela que tente, como é que é? É vocês que lutem, né? Que é o meme do Twitter e do Instagram. Mas eu gosto que você me pergunta, tem essa fala da Amal Clooney, né? Que não sei se vocês sabem, mas o George Clooney casou com ela. Olha como ele é sortudo, né? E a gente tem que pensar nisso. Ela é uma grande advogada, ela é um espetáculo que não precisa só de um rostinho bonito para fazer filme, né? Ela é um cérebro, um corpo, uma competência sem fim. Mas o que ela diz, como grande embaixadora, né, da luta feminina? Que a pior coisa que a gente pode fazer como mulher é não estar lá uma pelas outras, né? E que isso é alguma coisa que a gente pode praticar todos os dias. As mulheres estando ao lado, né, defendendo outras mulheres, escolhendo conscientemente proteger e celebrar cada uma delas, ao invés de competir e criticar uma ou outra. Isso supõe profundo autoconhecimento. É fácil eu ler a fala da Amal Clooney, é fácil eu apontar o dedinho e dizer: olha o que você está fazendo. É muito difícil aquela hora em que você está sentado na sua cama, ou se olhando no espelho e tentando revisar o seu dia, e você fala: puxa vida, eu fui sacana.
né? Eu falei mal, eu apontei, eu critiquei, comentei do peso da maquiagem, da roupa, do descuido, sem me colocar no lugar da outra. Então, é muito bizarro porque a gente, quando quer ser venenosa, a gente é muito venenosa. Então, acho que começa por um exercício até de, primeiro, reconhecimento. Eu acho que está tudo dentro de nós, reconhecer as nossas fragilidades, nossos defeitos, para poder acolher as diferenças de todo mundo que está com a gente. Mas sim, se há algo que a gente possa começar a se inspirar do coletivo masculino, é isso, é esse espírito de corpo, essa sensação de defesa e de proteção que é natural entre os homens, né? É espontâneo, eu até diria. Tem uma É outra verdade. fala? Pode falar, desculpa. Não, não, pode continuar. E aí eu já faço comentário na sequência. Então, eu achei, tem um perfil no LinkedIn que chama The Female Lead, né, a líder feminina, e eles vão coletando algumas dessas citações, mas eu adorei o que a Kate Leeson postou, né, que é: a gente precisa parar de glamorizar esse excesso de trabalho. E ela pede, por favor, porque ficar sem dormir, ficar sem comer direito, sem se exercitar, sem descansar, sem tempo para você bater papo, fazer nada, ficar com a família, não é algo que mereça aplausos ou reconhecimento, né? Segundo a Kate, muita gente está usando a sua síndrome de burnout, o seu esgotamento, como uma medalhinha, como um prêmio. Isso precisa mudar, né? Então, volto lá no que a gente falou no começo. A busca de equilíbrio e de você poder, sem culpa nenhuma, dizer: esse é o meu tempo de relaxar, eu vou assistir uma série, eu vou tomar um vinho, eu vou fazer o meu dia para mim, porque eu sei que amanhã as coisas vão estar no lugar e eu não estou numa competição insana comigo e com ninguém. Né? Mas eu gosto, isso me toca muito, porque você sabe, você é tão professora quanto eu, o quanto a gente é pressionado, né? E em tempos de ensino remoto, a aula é o preparar a aula, é o corrigir, é dar conta do estado emocional dos alunos, dos pais dos alunos, da nossa família, de tudo que está acontecendo. Então, não é uma realidade simples para estar sempre sorridente, sem falhar, né, na frente das telas. É verdade. E a Ana Marta Araújo, ela coloca uma observação que cabe registrar que temos grandes nomes femininos em papéis estratégicos e de destaque, como, por exemplo, a professora do bacharelado em hotelaria do Senac, Ana Maria Bicelli, que é diretora executiva da Resorts Brasil e listada entre as 100 pessoas mais influentes do turismo nacional em 2020. Ana Maria também tem casa, tem filhos, né? Tem todas essas cobranças. Além disso, ela cita também excelentes gerentes gerais de hotel, como a Melissa Oliveira do Unique, a Daniela Pereira do Intercontinental, e que dá orgulho de todas elas, mas a gente sabe que todas elas passam por esses desafios, né? Eu agradeço demais a lembrança. Ana Biselli é minha ídola, ela sabe, ídola com A, porque é um monte de criança e é um monte de dono de hotel apurrinhando a tadinha da Ana, e ela não tira aquele sorriso e aquela expressão de tranquilidade ou de serenidade. Então, assim, o que eu sinto quando eu converso com a Ana é que ela é uma pessoa muito amada e ela tem um suporte emocional que acho que eu conheço poucas pessoas no turismo que consigam dar conta do tanto de trabalho que a Ana dá, e eu agradeço demais a lembrança. Mas veja, né, a Ana está numa posição, enquanto docente, eu reforço, a gente quase não aparece. Né? A gente é a Ana do Senac, a Mariana da USP, né? Então, como docentes, a gente ainda não está se sustentando sozinhos. Quando a Ana assume essa posição na Resorts Brasil, não sei se vocês acompanham, mas, de novo, é na base da cotovelada para não ser afundada pelo volume de homens que representam os hotéis e que ela tem que fazer a interlocução. E, novamente, apesar de todo o empenho que ela tem feito em liderar as demandas de todas as associações para apresentar pleitos junto ao Ministério do Turismo, Ministério da Economia, etc., só quando um homem leva os pleitos eles são ouvidos. Então, é muito desgastante. Eu quero, então, fazer 3 registros de muitos aplausos e vida longa e força para a Ana. Com relação a Melissa e a Dani que ela citou,
Não as conheço pessoalmente, mas sei da competência e do trabalho. Mas, novamente, quantas vezes a gente viu as fotos delas nas revistas de turismo, ou sendo entrevistadas, ou podendo dar a sua opinião? A gente sabe que elas estão lá porque a gente pesquisou, né? Porque a depender do que o mercado nos apresenta, não aparece. E pode ser falha nossa, pode ser que a gente não fez o que a Amal Clooney está pedindo, que a gente fale mais dessas pessoas. Verdade. É necessário um autoconhecimento, e essa serenidade que você fala da Ana, por exemplo, né, que nós a conhecemos, mostra que ela tem esse equilíbrio porque ela tem suporte também, né, Uhum. que ela busca. E eu tenho que dar um depoimento também. Eu tenho em casa e eu conheço muitas pessoas que têm homens que dividem as tarefas, que dividem, né, a criação dos filhos. Eles não são tão minoria assim. Pelo menos eu conheço vários. Tudo bem, talvez Uhum. eu não conheça tanta gente assim. Mas, de qualquer forma, eu estou dizendo que é uma possibilidade e que talvez nós, mulheres, os afastemos dessas ações, né, dessas tarefas, assumindo que é uma tarefa feminina, assumindo que é responsabilidade da mulher criar sozinha os filhos, carregar a casa. A gente sabe que tem mulheres que fazem isso simplesmente porque não tem a quem recorrer, né? Uhum. Mas, por outro lado, eu acho que vale uma reflexão. Se nós também não reproduzimos determinadas ações que fazem com que os homens fiquem de fato mais livres para poder concorrer e disputar cargos de liderança. Exato. E penso, eu tenho horror de soar uma pessoa magoada e rancorosa, embora eu sei que pareça isso, mas eu vi no Instagram, acho que ontem ou anteontem, alguém dizendo assim: usualmente na entrevista de emprego, se eu me apresento como mulher casada, acima de 40 anos, com 2 filhos, em algum momento a pergunta é: quem fica com seus filhos enquanto você trabalha? Essa pergunta é feita para os homens, né? Raramente. Então, e a outra coisa que eu me lembrei é assim, a gente vem também de famílias, eu espero que isso diminua ao longo do tempo, que não vão deixar um garotinho brincar de boneca, por que não? Pelas razões homofóbicas ou não que você possa imaginar, sendo que ele estaria aprendendo a ser um compartilhador de maternidade e paternidade, de cuidar, de inspirar. Então, eu gosto desse movimento que a gente está vendo muito pelo marketing, pelas novelas, pelas séries, especialmente as séries norte-americanas que estão chegando, que conseguem mostrar que é possível mudar na base, né? Olha que Acho, coisa. né, eu Desculpa, acho. Mariana, te interromper. Fica tranquila, fica tranquila. Não, é que eu queria, isso que você acabou de comentar, eu posso dar um depoimento, né? Eu tenho dois filhos. O meu filho mais velho, quando ele estava na fase de poder trazer alguns brinquedos da escola para casa, porque ele podia fazer isso, um dia ele resolveu trazer uma boneca, né? E aí ele trouxe a boneca e ele foi dar banho na boneca. Meu marido chegou e ficou preocupado. Nossa, mas ele trouxe uma boneca? Por que ele trouxe uma boneca? E aí eu virei para o meu marido e falei: mas qual o problema? Você cuida dele, você dá banho nele, né? Você o alimenta. Ele vê isso Uhum, como uma forma natural. Então, uhum, não tem nada a ver com sexualidade isso, tem a ver com exemplo. E eu sim. acho que é por exemplo que a gente pode fazer com que as mudanças aconteçam. De fato. Não, de fato, e é isso, né? Eu gosto, por exemplo, de uma discussão nessa tela que a gente está vendo aqui, que é um programa que a Organização Mundial do Turismo está liderando, fala dos grupos vulneráveis, então, mulheres, pessoas com deficiências, comunidades indígenas e jovens. Eu adicionaria a comunidade negra no Brasil, porque o quanto vai ser necessário encontrar líderes, talvez como a Luísa Helena, do Magazine Luiza, que consiga entender do seu corpo diretivo e consultivo que cabia uma ação afirmativa tão grande quanto um programa de trainee exclusivo para negros, que isso tinha respaldo na lei, que não feria nenhum direito e que era uma opção da empresa, tendo entendido que se eu não consigo mudar a direção lá em cima, porque posso agir como a diretora ou presidente do Nubank, dizendo os candidatos negros não são tão qualificados, onde ela foi massacrada por essa fala.
Mas se essa for a, vamos dizer assim, a conclusão de um grupo, onde está a solução? E aí a Luísa Helena traz, dizendo, não formamos? A gente passa a formar agora, né? Eu não consigo resolver neste minuto, mas eu me comprometo agora a criar o cenário da mudança e vou trazer todo um coletivo em níveis de igualdade. Não vai compensar os muitos anos que a gente tem de preconceito e segregação, mas é um passo, né? E quando a Organização Mundial do Turismo fala dessa resposta abrangente, por quê? Eles olham para o gráfico é um V, né? O turismo estava indo bem, aí ele para, cai, tende a zero e aí vai começar a se recuperar. Nesse momento de pausa, que é assustador, é devastador, as consequências são terríveis, surge também a oportunidade de recomeçar em bases sólidas e mais equilibradas. Então, toda a comunicação institucional da Organização Mundial do Turismo junto aos países membros é que se priorize a contratação em bases equilibradas e igualitárias, principalmente entre mulheres e homens, mas incluindo, né, PCDs, o que eles chamam de indigenous people, para nós, comunidades indígenas, mas também quilombolas, mas em vários lugares como na Austrália, os aborígenes, por exemplo, ou pessoas que tenham sejam alvo de preconceitos pela sua origem. E jovens, embora aqui no Brasil o que a gente tem percebido é que a retomada vai priorizar jovens, não porque são jovens, mas porque mão de obra de menor remuneração, né? E abrindo mão de muita experiência dos nossos profissionais mais antigos. Só caminhando aqui para encerrar a apresentação, para a gente voltar todo mundo a se ver, quais seriam os desafios, né? O pessoal me pergunta ou nos pergunta o que dá para mudar para termos mais líderes mulheres. Então, lembrar que num primeiro momento pode não estar dentro da empresa, da nossa empresa ou da nossa imediata alçada de trabalho, mas olhar, a gente acabou de ter eleições municipais, em alguns lugares a gente tem eleições de segundo turno, e pensar como é que está o acesso à educação e será mesmo que a cidade onde eu estou não tem casos em que os pais estão impedindo as meninas de estudarem? Não no sentido de ir à escola, mas de fazer escolhas de educação, né? O maior exemplo mundial é o caso da Malala, mas eu acho que a gente tem pequenas Malalas escondidas em várias casas brasileiras e famílias que ainda vinculam essas meninas a um serviço doméstico, a menos exposição à informação. Então, eu diria que lá na base, nas horas em que a gente é convidada a debater a sociedade, isso seria nosso principal papel, e nos vincularmos a causas como essa. Num segundo momento, eu replico uma fala de uma empresa de navios, que é a Carnival Cruise Line. Eu assisti um seminário no começo desse ano, quando a gente ainda podia viajar. Eu estava na Islândia e a representante da Carnival disse que, ao contrário de fazer cotas e reservar, eu quero 2 vagas para mulheres, uma para negro, etc, etc. Não. Ela pediu que o volume de candidatos para uma determinada vaga fosse a representação real daquela sociedade. Então, ele precisaria de X% homens, X% deficientes e tal, e todos, então, competiriam na mesma base para não ser injusto no processo seletivo. É claro que isso soa um salto, porque, claro, se pode estar, de novo, trabalhando uma falsa meritocracia, mas pense que é a presidente de uma companhia em atuação mundial e que precisa de muita diversidade representada nos seus navios. E no caso brasileiro, acho que esse exemplo do Magazine Luiza mostra o quanto a gente ainda tem para caminhar. Diria que a gente tem que estimular a participação em discussões, fóruns e conselhos,
por mais desgastante e cansativo que isso possa parecer. Na medida do possível, eu me inspirei muito nesses mandatos coletivos. Não sei se vocês tiveram isso em outras cidades onde o Senac atua, mas em algumas capitais a gente teve, porque a lei não prevê o mandato coletivo, mas pelo menos 5 pessoas se juntam para dividir as responsabilidades de um mandato e, de repente, a gente pode criar grupos de mulheres que se alternem nessas representações. É cansativo, muitas vezes as conversas não andam porque são os mesmos homens falando entre si e propagando as mesmas verdades de 1970 sobre o turismo e hospitalidade brasileira. Então, vamos engolir alguns sapos, né? Toma um antiácido antes, mas vamos para a discussão. E sempre que possível ouvir as manifestações, faltou um azinho aqui, mas as manifestações dos nossos pares e de todos os nossos liderados. Então tento ouvir muito as minhas alunas. Acho que os mais jovens trazem uma visão, às vezes, até um pouco ingênua, mas muito honesta, muito pura do que pode ser uma alternativa. Então, ter espaços onde os seus colaboradores possam se manifestar sem um preconceito, sem um pré-julgamento, pode ser uma grande porta para ideias novas, ideias diferentes. Eu ontem ouvia do Michael Nagy, da Accor no Brasil, que quanto mais diversa a equipe de um hotel, e ele disse, se eu permito que o meu funcionário, que é LGBT, e as outras letrinhas Q, I, A, mais, enfim, se ele no local de trabalho puder ser quem ele vai ser uma pessoa mais feliz. E o resultado, né, do serviço que ele vai prestar é um serviço melhor. E isso talvez faça com que ele volte para casa mais seguro de quem ele é e a qualidade de vida dele melhore. Então, é a mesma coisa, né? Se a gente cria um ambiente onde todos são respeitados, as diferenças são acolhidas, compreendidas e não colocadas como um destaque, ou você está aqui pela cota, a gente cria de fato, valoriza uma autoestima diferente e leva isso para frente. A empresa é, mesmo que remotamente, um microcosmo e uma mini sociedade. E aqui é a minha última tela para voltar a enxergar vocês, mas essa é a recomendação do espelho, né? Até para combater um pouco da síndrome do impostor. Quando a gente conseguir de fato se ver como competente, reconhecendo todo o esforço que a gente fez, como capazes naquilo que a gente se dedica. E aqui ninguém quer ser a próxima vice-presidente dos Estados Unidos. A gente quer ser uma boa professora, uma boa pesquisadora, uma boa gerente geral, às vezes uma boa diretora de departamento. Então, não regula a sua ambição pela minha. Mas quando você perceber que você está num ambiente que te valoriza, você vai estar bem. Se você se reconhece bem e o ambiente é que está te fazendo mal, você vai sair desse lugar e vai para um melhor. E com essas migrações é que a gente vai ver uma mudança no setor de turismo brasileiro. Está começando, né? Eu tenho aí uma esperança, eu diria. A esperança ela não sai de dentro de mim. Às vezes a gente desanima, às vezes a gente chora um pouco, mas de maneira geral a gente retoma no outro dia, né? Como diz, eu não vou lembrar da autora, mas ela diz assim: você pode mudar o seu ritmo todos os dias, só não muda o seu propósito. Vai mais devagar, às vezes para um pouquinho, mas não precisa mudar de caminho. Exato, porque o nosso caminho é muito longo, né? E ter esse espaço para promover a discussão e gerar a reflexão é essencial. Mas tem um determinado momento que o discurso apenas não é suficiente. É necessário a ação. Ação como o da Luísa Trajano, né? Ação como de algumas outras empresas, não tanto no Brasil, talvez, mas que você vê pelo mundo e também, não em grande quantidade, mas que você vê como uma perspectiva futura. Empresas que valorizam a diversidade, porque entendem que a diversidade pode aumentar o respeito à diversidade, pode aumentar a produtividade e a lucratividade das empresas, porque nada também vem de graça. E pensando nessa questão de que, sim, na área de turismo, nós ainda temos os mesmos dirigentes com o mesmo discurso que vem da década de 70, isso explica muita coisa de por que o turismo ainda está do jeito que está.
né? Então, é importante que tenha, que sim, a gente tem que engolir, né? Tem que se preparar fisicamente, psicologicamente, para entrar nessa discussão também. E aí, eu vou aproveitar e vou ler alguns comentários que chegaram aqui. A Karina, ela coloca que ela acredita que somos privilegiadas em termos a oportunidade de viver nessa geração em que estamos dando voz às mulheres. Ainda há muito a disseminar, porém estamos numa posição de construção do valor da mulher, com certeza. E o caminho é bastante longo, né, Mariana? Sim. E a Valéria, ela coloca: eu me sinto feliz e motivada pela luta e pela conquista dos espaços que são nossos. Sim, e esse reconhecimento, né? E entender essa questão de que nós, na verdade, não temos que pedir licença, né, para assumir o nosso lugar. Nós temos que assumir, e ponto, Exato. né? Sem pedir licença, mas óbvio, sem perder a feminilidade. E aí a questão não é só uma discussão machismo-feminismo, né? De levantar a bandeira, não é essa a questão. A questão é que a gente tem que entender, se autoconhecer, se aceitar, entender quais são as suas potencialidades, quais são as suas forças e trabalhar com elas. E teve um comentário de uma amiga minha uma vez que ela falou: nossa, eu resolvi deixar o emprego para cuidar da minha família, mas é tão difícil porque as pessoas cobram demais, né? Porque também tem esse reverso. Porque ao mesmo tempo em que nós estamos falando aqui que as mulheres não conseguem alcançar vários postos de liderança porque a competitividade é muito grande, porque muitas vezes outras mulheres boicotam, né? Porque o homem às vezes não dá espaço, nós também temos do outro lado mulheres que querem tomar uma decisão, uma opção de vida, e que há a crítica de como é possível que hoje em dia uma mulher abandone o mercado de trabalho para cuidar da sua família. Quer Pois dizer, é. Não, o mais divertido das discussões sobre feminismo no Twitter, que a pessoa fala, tem muita gente que fala assim: eu sou contra o feminismo, né? Imagina, eu quero casar com meu príncipe encantado, eu quero ficar em casa com os filhos. E aí, quem, né, estuda o feminismo diz: mas o feminismo está aí justamente para isso, para defender o seu direito de escolher o que você quer fazer. Se essa é a sua escolha, se é aí que está a sua realização, faça isso. Faça isso mesmo, né? Com muito amor, com muita dedicação, porque a sua presença em casa pode mudar a forma dos próximos indivíduos que estão vindo, mas não obrigue alguém a querer ficar. E eu tomo a liberdade de fazer umas sugestões, né, de leitura e de vídeos. Primeiro, todo mundo deve estar sabendo, mas no domingo começou a quarta temporada de The Crown. E aí a gente vai ter nesta quarta temporada duas forças incríveis, que é a rainha de um lado e a Margaret Thatcher do outro. Os discursos são impecáveis, merecem ser. Vê primeiro uma vez para pegar a história do romance, depois você volta para os discursos e para ver o que são duas mulheres extremamente fortes conversando. Numa outra sugestão, uma série que eu não lembro que canal que ele está da TV paga, mas Google ajuda a gente, chama Mrs. America, que é também o movimento dos direitos iguais, né? Equal Rights Movement. E deixa muito claro quem eram as feministas e quem eram as antifeministas, e como o discurso foi formado, e quais eram os ganchos extremamente conservadores usados para angariar votos. Isso nos ilumina muito, porque você fala: olha só, né? Eu nem percebo, mas eu estou reproduzindo esse discurso que talvez tenha sido criado por esse grupo de homens vinculados a esse partido há 40, 50 anos. Claro que tem desconstrução muita para fazer, né? Mas tem como que a gente pode falar? Tem muros e muros, tem anos de história, tem discursos repetidos. Eu vou puxar para cá um exemplo que não está ligado à liderança feminina, mas é assim: eu recente não, já faz 2 anos, mas é que eu estou trabalhando nisso quase todos os dias. Um estudo para achar quais eram aquelas 52 atividades econômicas do turismo que todo mundo fala, né? Eu não sei se vocês sabem, mas não tem nenhum documento que lista as 52 atividades. Simplesmente não existe. Aí eu falei: tá bom, não tem, eu vou lá e vou contar.
Aí peguei a lista das atividades econômicas que são válidas atualmente e cheguei à conclusão que se a gente somar todas, direta, indireta e a aquecida, né, dá 571, dá tipo 11 vezes mais. Listei, pus na internet, mostrei e tal. Mesmo quando você mostra a lista e explica, a maioria das pessoas que não são mulheres olham para mim e falam: não concordo, e mantém os 52. Então, assim, mesmo com dados, mesmo com evidências, mesmo com abertura para, tipo, olha, não são 571, são 300, são 200, são 20, que seja, mas desconstrói o argumento com outro argumento válido. O argumento do tipo, não acredito. Onde é que está a racionalidade, Mariana? Né? Não, eu não acredito, porque foi você que fez, eu não acredito. Então, sinto muito. E por aí vai. Eu acho que cada uma de nós que está aqui, cada um de nós que está ouvindo, tem pelo menos 2 ou 3 exemplos de situações desagradáveis, de outras situações de superação, de empoderamento, apesar da palavra estar perdendo a sua força, mas de ocupar esse espaço, de se fazer ouvir, de se fazer compreender, de se fazer ser respeitada, é algo que a gente vai ter que lutar todos os dias. Sem dúvida. A Ana Marta complementa aqui que nós temos movimentos atuais que vêm trazendo à tona a valorização da liderança feminina, enquanto estratégia de liderança de características femininas aplicado por líderes de quaisquer gêneros, né? Porque a gente tem isso. Não só por líderes mulheres. O movimento Capitalismo Consciente, por exemplo, sempre promove a discussão da relevância da cultura do feminino nas diversas empresas, né? A partir do olhar da liderança Shakti. Como você percebe esse cenário no mercado de hospitalidade? Não acha que o fator cultural local também exerce grande influência nesse cenário, Mariana? Pois em países Total. com cultura... E aqui ela coloca, olha, em países com cultura de maior equidade de gênero, talvez esse cenário seja mais favorável a lideranças femininas, né? Veja só, eu gosto demais do exemplo da Islândia, mas eu sei que a gente não pode pegar uma ilha e trazer para o Brasil, né? Mas nesse mesmo evento de janeiro, a primeira-dama da Islândia, que no caso é canadense, porque o marido foi estudar no Canadá, enfim, se casaram lá, ela voltou e adotou a Islândia como residência. Ela conta que o movimento de igualdade de direitos, se eu não me engano, é de 76 ou 78, assim, é bem, bem antigo para os nossos padrões, mas houve um episódio em que uma dada vaga não pagaria o mesmo valor para homem ou mulher fazendo a mesma coisa. E aquilo foi noticiado, e era uma quinta-feira, e as mulheres da capital se revoltaram e falaram: não, amanhã, tal hora, todo mundo aqui na praça. Aí ela ainda brinca: foi a sexta-feira em que todas as crianças comeram salsicha no jantar, porque, né, os homens não sabiam o que fazer, mas que a força coletiva que apareceu naquele momento semeou a necessidade de irem se ampliando os direitos. Então, hoje, 2020, são quase 50 anos depois, eu posso estar errando a data, gente, mas assim, é um movimento antigo, 40 ou 50 anos. Não há diferença de remuneração entre homens e mulheres na Islândia. Ainda assim, sendo considerado o país de maior igualdade de oportunidades e remuneração no mundo, a fala da primeira-dama e eu acho que ele é presidente, né? O primeiro-ministro, enfim, não lembro, é de que ainda falta muito para garantir as questões de igualdade. Então, você imagina que a gente aqui no Brasil, se calcular pelos dados da ONU, a gente vai levar 130 anos para chegar em igualdade salarial, no ritmo que as coisas andam, o que será que a gente vai estar falando daqui 130 anos? Então, sem dúvida, tem características culturais, tem reprodução, não,
perpetuação de ideais, famílias e valores, especialmente em cidades pequenas. Eu sou de uma cidade aí pertinho de Águas, que é Limeira, né? E apesar de estar próximo de São Paulo, você tem valores que você fala, não é possível, eu andei 150 quilômetros e voltei uns 30 anos, né? É um portal que se abre, assim. E se a gente pensar no Brasil, que os pesquisadores chamam de Brasil profundo, isso é mais forte ainda. A gente olha pelas falas das campanhas, pela forma como as pessoas se manifestam, até pelas notícias de outros tipos de violência. Mas não está fora do nosso alcance trabalhar pela mudança, né? Em nenhuma dessas circunstâncias. Por exemplo, com o trabalho remoto, já está mapeado, o setor imobiliário indica que muitas famílias vão sair das capitais e vão para cidades médias ou pequenas, que provê aí um bom acesso à internet e um melhor acesso à qualidade de vida. Você imagina o papel dessas pessoas que são, então, expatriados de capitais, influenciando valores nas escolas, ou nas comunidades, ou nos clubes que eles começarem a frequentar. Então, a gente pode começar a perceber uma onda de um pouco mais de valores mais diversos. Mas o oposto também pode acontecer. Eu posso ter aí a contaminação do conservadorismo sabe, de uma prática que pode assustar para quem está ficando aqui nos espaços onde essa diversidade é um pouco mais aceita. O importante é não desistir, né? Porque Sempre. existe uma série de situações que de fato nos desanima, né? Em todos os cenários, em todos os contextos. Tem uma questão da Jéssica, que é o seguinte: pensando em desenvolvimento profissional, como vê o processo atual de formação profissional e o que precisaria melhorar ou mudar para ampliarmos esse olhar sobre a sororidade e empatia? Um beijo para a Jéssica, número 1, que ela é outra querida, outra inspiração, super mãe. Eu, a Jéssica sabe, acho até mais do que eu, que a forma como a gente está conduzindo os cursos, sejam eles técnicos, mas especialmente os superiores, ficou também no século passado. Nós demoramos demais para acompanhar a mudança do setor de turismo como um todo. A lógica de um professor falando e um grupo ouvindo, que agora está representada em uma louca como eu falando para a câmera e todos os meus alunos com a câmera desligada, então eu sei que está todo mundo dormindo, ouvindo música, fazendo ginástica, enfim, mas estou lá falando, que está gravada, quem sabe uma hora eles participem. Tá clara que ela não vai funcionar, né? E ela não vai funcionar e a gente está num teatro. Então, eles, alunos, num teatro que desanima, que desmotiva, e a gente num teatro de, pelo amor de Deus, não deixe isso acabar, senão eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Se tivesse nas minhas mãos sugerir as mudanças, eu acho que duas coisas estariam na frente de tudo. Primeiro, de fato, ser capaz de primeiro aprender e na sequência ensinar a compor grupos e fazer trabalhos em grupos em que se construam ideias, né? O que eu falo para os meus alunos que eu divido isso, eu vou da página 1 a 3, você da 4 a 10 e tal, e monta um cartaz, um recortado, uma coxa de retalhos. Todo mundo viveu essa lógica de trabalho em grupo, mas isso não é construção. Eu vejo muito do que vem da Singularity University, que mostra que se você é capaz de se comprometer com uma tarefa, vai do começo ao fim com ela, mas faça com que a equipe saiba e confie que você vai entregar, né? Não é aquele, nos 3 últimos minutos do segundo tempo é que você começa a pensar no seu trabalho. E a outra competência é a competência de saber ler o contexto, né, dele tirar qual é o problema e aí propor soluções, porque a gente está há muitos anos replicando solução de problema em turismo, em hospitalidade, em eventos, né? Veja que agora eu imagino que para quem coordena um curso de hotelaria, seja na pós, etc., o desafio que é falar de sustentabilidade, porque para conseguir dar conta de operar
em pandemia, você simplesmente abraçou a indústria de plástico, né, e petróleo. Então, a gente aumentou a geração de lixo, a gente aumentou a pegada de carbono, a gente está com menos receita para colocar programas de conscientização e de treinamento funcionando. Então, apesar dos avanços conscientes, a gente retrocedeu no tempo. E vai ficar impossível. Você imagina você preparar uma aula para 2021 com as evidências de 2020, mas com material de 2008. Então, tá, sabe, tá desconecto. Então, eu começaria, claro, não é jogar tudo fora e pensar em começar do zero, mas eu tentaria pensar em que competências serão úteis para que o meu aluno possa atuar em diferentes funções, onde a hospitalidade agora vai ser necessária. Por exemplo, essa coisa da hospitalidade digital. O professor Luiz Otávio Camargo já tinha antecipado que a gente ia tratar de hospitalidade em ambientes virtuais, mas é muito mais do que aquilo que ele antecipou há alguns anos. Então, a gente tem hoje toda essa lógica de moderação dos ambientes online, a gente tem a integração de equipes remotas, a manutenção de um humor dessas equipes. Quando voltarmos a nos encontrar, lidar com o medo do contato, o medo da proximidade, a preferência por não se aproximar de algumas pessoas, né? Então, a gente tem aí uma série de desafios. Se formos capazes de rapidamente trazer essas competências, né? Leitura de contexto, compreensão de diferentes cenários, solução de problemas, identificar e solucionar o problema. Acho que identificar é antes do que solucionar, porque o que me deixa muito desapontada é quando, especialmente os alunos que vinham de uma onda de criatividade, passam a repetir citação de livro, passam a dizer, não, mas tal autor disse que é assim. Ah, mas é assim que está escrito. Ah, mas é que eu fui treinado para fazer desse jeito. Amigo, vamos, né? Que discurso antigo é esse? Vamos Né? pensar de outro jeito, vamos varia um pouco, pensa outra alternativa, vamos buscar até para ser do contra, entendeu? Por favor, seja do contra e me convença do contrário para eu testar até onde a gente pode ir. Verdade. Você sabe que a questão principal é: a gente tem condições de contribuir para que essas empresas da área de serviços, turismo, hospitalidade, tenham mais lideranças femininas em seus quadros? A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, né? É uma coisa muito complicada. Mas o que a gente poderia fazer para poder mudar um pouquinho esse quadro? Eu vou te dar a sugestão que eu dou, mas não é para as lideranças, é normalmente para eventos, né? Tem uma outra amiga querida que é a Juliana Aranega, trabalha com curadoria de eventos, e ela disse que tem no celular um documento com o nome de pelo menos 2 mulheres para cada área de especialidade que alguém um dia já perguntou se ela conhecia um palestrante. Então, nisso eu posso puxar, né, a responsabilidade para o movimento. O que a gente está tentando fazer é mapear quem são as mulheres, qual é a competência, quem está desempregado, como que eu posso recomendar, mas eu diria que sendo mulher, estando em alguma posição em que você possa levantar sua mão ou escrever um e-mail ou indicar que você acha que aquele processo não está sendo, né, igualitário, que poderia ter mais gente, que há chance de ouvir outras pessoas, faça isso. O nosso papel, pelo menos o que eu tento fazer, é não chegar no limite do boicote, mas se você silenciosamente endossar a manutenção de uma lógica patriarcal masculina, você não está fazendo o seu papel. Então, não quero que saia quebrando vidraça, nada disso. Não é tacar ovo, não é brigar, é apontar. Né? Várias das lives que aconteceram recentemente, tinha lá 5 homens, nem a moderadora era mulher. Aí eu normalmente mandava e dizia, então, em lives que só tem homem não participo. Né?
E não estou pedindo para eu ser convidada, entendam? Eu quero que as lives representem uma diversidade. E aí, o Bruno Reis, lá de Natal, que é o diretor de turismo, desculpa, do Rio Grande do Norte, ele fez uma carta e mandou para o fórum de todos os secretários de turismo do estado. Ele disse: a partir de hoje, eu não participo de nenhum evento oficial em que não tenha pelo menos um número equivalente entre homens e mulheres. Aí, claro, todo mundo ficou bravo e tal. Ele disse assim: é uma postura, né? Eu estou pagando para ver, eu posso perder oportunidades, mas eu vou ganhar muito mais. E eu achei digno de aplauso, né? Porque essa é a ação que a gente precisa. Pois é, fui atacada. Mas essa é a ação que a gente precisa desenvolver, né? Se a gente não concorda, não tem por que apoiar, né? E dar audiência ainda. Então, e não precisa de grosseria. Às vezes eu falo, você não tem que. Levanta e sai, desliga sua tela, ocupa seu tempo com uma coisa mais legal. Não prestigie aquilo que você não vai ter vontade de sugerir mudança. Não compensa. De fato, não. A Jéssica coloca aqui: que dica você daria para jovens mulheres que estão pensando em trabalhar no setor de serviços, no sentido de desenvolver sua liderança e buscar, na prática, construir caminhos mais efetivos nesse sentido? Se possível, e se forem usuárias do Instagram, escolham alguns perfis de líderes, homens e mulheres, para seguir. Preste muita atenção, vou dar esses nomes que a gente tem visto, mas as falas da Jacinda Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, Kamala Harris, Michelle Obama, a própria Angela Merkel. Aqui no Brasil, nossa, vamos lá, pega a Tereza Cristina, Luísa Helena Trajano, a própria senhora Ock, vamos para algumas artistas que estão liderando o movimento feminista, movimento negro. Encha sua timeline de gente que possa te inspirar com falas que por 2 ou 3 minutos por dia você olha e você possa refletir sobre isso. Em termos de formação, né? A gente ama o contato humano, a gente ama a lógica da humanidade, mas note que as competências que eles chamam de STEM, né, as competências das ciências exatas, são extremamente necessárias em um mundo que será dominado pela análise de dados. Então, vamos começar. Faça o quanto for possível um curso de Excel. Então, aprofunde-se até onde conseguir. Procure entender o mínimo que seja do ambiente de análise de dados. E aí eu não estou falando para ser programadora, não, mas é ser capaz de ler relatórios, extrair informação e desenvolva as suas habilidades de comunicação, né? Não é digitar rápido no WhatsApp, não é fazer uma apresentação legal no PowerPoint ou no Canva. Você consegue passar sua mensagem rápida? Se te derem só 1 minuto, você vai falar o que você precisava em 1 minuto ou você vai acelerar nos 3 segundos finais? Se for possível, inclua idiomas, porque é pela exposição à informação que vem de fora que a gente é capaz de criar contexto. E se aventure no que não é confortável. Né? Então, isso não me interessa, não quero saber. Vai dar uma olhadinha para ver se realmente não é. Né? Um bom líder vai ser capaz de, inclusive, enfrentar as adversidades para dizer: essa parte eu não entendo, eu preciso de alguém na minha equipe para compor. Mas, fundamentalmente, esta coisa da inspiração. A gente precisa estar sempre com melhores exemplos, nos inspirando para que a gente não pare num patamar intermediário. Bacana, Mariana. Você sabe que nos nossos cursos na área de hotelaria, a gente tem desenvolvido na formação dos alunos uma preocupação em desenvolver a hospitalidade, entendendo que algumas características necessárias para trabalhar nessa área são desenvolver a escuta ativa, que você também, inclusive, já comentou, né? O quanto é necessário você ouvir as pessoas que trabalham junto com você, e aí, retomando aquilo de que, poxa, quando a mulher ela alcança o sucesso, ela sempre atribui também ao fato de que tem uma equipe, tem pessoas e tem oportunidade. E a gente colocou isso lá atrás como se fosse, poxa, parece que eu não me sinto capaz de desenvolver sozinha. Mas, de fato, sozinha a gente não consegue realizar mudanças. É necessário ouvir,
é necessário ter esse espírito de cooperação, né? E aí, esse aspecto da empatia, dessa escutativa, é um fator fundamental para trabalhar na área de hospitalidade. Você acredita que essa formação em hospitalidade se torna um diferencial para a liderança futura? Sempre, sempre. É algo que eu gostaria de achar um jeito de explicar para o meu aluno jovem, que está lá entre os seus 18 e 22 anos, que ele não consegue alcançar o impacto disso no longo prazo, né? O que quase todo mundo deve se lembrar disso, e acho que é daqueles exemplos bestas. Aluno acaba de passar num curso do Senac, aí ele aprende na aula de alimentos e bebidas a fazer o mise en place, arrumar a mesa e tal. Chega em casa, vai colocar em ordem os irmãos, os primos. Ai, que frescura! Isso não serve para nada, onde já se viu? E é quando você começa a mostrar que, para além do que é uma prática social, que pode ser aristocrática ou não, você está trazendo uma mudança, né? E aí a gente viu em um monte de programa de culinária na TV, a apresentação muda até a sua satisfação com a comida, a deixar um lugar arrumado, os programas de decoração, né, melhora o seu bem-estar, a sua autoestima, o quanto a gente vai perceber, talvez com dados do ano que vem, que os hábitos de limpeza e higiene, que estão claramente treinados na hospitalidade, vão fazer um pouco da diferença na nossa lógica de disseminação ou não dessa doença, e como melhorou o índice de não doenças outras, né? Eu, por exemplo, não tive gripe, não tive dor de garganta ao longo desse ano, porque virei uma pessoa neurótica da lavagem de mãos e a gente não se expôs muito, mas há um treinamento de olhar, Márcia, e não é, presta atenção aqui, presta atenção ali, não, é você ter uma dimensão rápida do todo, o que é que está fora da ordem, onde eu posso melhorar, e deu algum problema aqui, eu corro para fazer uma compensação que é no acolhimento, eu entendi, né, para o hóspede que foi um problema, mas de que forma eu posso compensar isso, com gesto, com uma cortesia, um bombom em cima da cama. Às vezes a gente faz isso tão automaticamente e treina automaticamente que esquece de mostrar que o que a gente está ensinando lá na base é se colocar no lugar do outro, é antecipar, né, esse precisar, esse desejar, sempre olhando para o bem-estar. Então, imagina se a gente tivesse um curso de hospitalidade para o bem-estar social. A gente estava num dos melhores países do mundo. Com certeza. E olha, esse bate-papo tá fantástico. Agradeço a Daniela Flores pelo comentário, que estava achando excelente nosso bate-papo. Mas a gente está chegando ao final do nosso tempo, né? E eu gostaria de te convidar para deixar uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo. Gente, mensagem final, sou péssima de mensagem final. Eu diria para vocês o seguinte: é muito clichê, mas procura fazer contato com algo que está dentro de você e que ressoe e que muita gente chama de propósito, né? Se o seu propósito é ser uma pessoa bem-sucedida, ótimo. Se é ser só alguém muito feliz dentro de casa, melhor ainda. Então, assim, não use réguas se comparando com outras pessoas, né? Tem essa frase também, não é minha, mas seja melhor que você mesmo ontem em algum aspecto. Então, se a gente pudesse focar em melhorar só um pouquinho a cada dia, a gente vai trazer mais competência para o nosso setor. E também uma fala do Rafat Ali, que é o fundador da Skift, que ele diz: se a gente acha ou se a gente afirma que turismo e hospitalidade são setores importantes, a gente vai precisar começar a se comportar como representantes de um setor importante. Então, a gente vai ter que agir com esse profissionalismo, falar, convencer as pessoas e tratar, né, no mesmo nível de importância. A gente não pode, né, encolher os ombros e dizer, eu sou do turismo, eu faço hotelaria. Ao contrário, internalizar esse orgulho e levar isso para frente. Sendo homem, sendo mulher, sendo gay, não importa. O que importa é que a gente é capaz de passar uma mensagem positiva, de preferência em bases iguais para todo mundo.
Mari, muito obrigada por compartilhar os seus conhecimentos, as suas reflexões e também as provocações, né? Porque a gente precisa, né, refletir sobre tudo isso que foi abordado aqui, sobre um mundo de outras coisas que estão relacionadas, né, à nossa participação neste mercado. Tá? E eu deixo também aqui meu agradecimento a toda a equipe da Gerência de Desenvolvimento do SENAC, na área de turismo, eventos e hotelaria, a Jéssica, Marcia Harumi, muito obrigada também à equipe de transmissão e ao Claudemir, né, que está fazendo essa transmissão em Libras, porque ações inclusivas, né, são essenciais. E, afinal de contas, eu queria deixar aqui uma última reflexão, né? Porque para desenvolver a hospitalidade, e mais do que isso, eu diria para tornar as relações nos mais diversos âmbitos mais humanas, nós precisamos de empatia, precisamos de acolhimento e de uma série de outras competências socioemocionais que, de uma forma muito genérica, são historicamente associadas às mulheres. Mas eu queria lembrar que essas competências socioemocionais são necessárias para todo ser humano, né? Independente de gênero, independente de cor, de raça, de idade e de opção de vida. Não estou nem falando de opção sexual, acho que é uma opção de vida, né? Respeito à diversidade é essencial. Por isso, o próximo tema da série Hospitalidade em Perspectiva é Conectando Pessoas na Diversidade. Vai ser uma outra live totalmente gratuita, que vai acontecer no próximo dia 24, às 16 horas. E esse tema vai encerrar a série Hospitalidade em Perspectiva. Mas ainda há outras atividades promovidas, tanto pelo curso de bacharelado em hotelaria, que pretende trazer a discussão sobre a hospitalidade e suas diversas possibilidades, agora no dia 27 de novembro, e também pelo curso de pós-graduação em gestão de meios de hospedagem do Senac da Aclimação, que vai promover uma live sobre meios de hospedagem, impactos da arquitetura e design na experiência do cliente, e vai ser no dia 30. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Agradeço a todos que estão participando dessa live, que vão nos assistir futuramente. Muito obrigada a todos e uma boa tarde.